Alô, você, telespectador da TV Mar, canal 525, estou de volta aqui na programação para trazer mais notícias, desta vez com o programa Canal Esportes. Pela próxima meia hora, nós vamos trazer os principais assuntos e os preparativos para, na noite de hoje, o CSA, único representante de Alagoas na Copa do Brasil, volta a campo para buscar a classificação para a terceira fase da competição. O adversário é o Paysandu. Se o CSA passar, terá também mais uma boa compensação financeira para chegar à terceira fase da competição. Ano passado, o CSA caiu nesta fase para outra equipe paraense, que foi o Remo. Agora a situação é diferente, tá? O CSA vem num novo momento, com um belo trabalho do técnico Moza Santos e é favorito para o jogo desta noite, por que não pensar dessa forma? Para o Azulão do Mutange, somente a vitória interessa para poder alcançar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. A Copa Alagoas terá andamento em suas quartas de final na tarde de hoje, com uma partida, Desportiva Aliança e Jaciobá. Os dois vão marcar esse reencontro aí, diante de situações já vividas no último final de semana, quando a Aliança venceu a equipe do Jaciobá aqui em Maceió pelo placar de 2-0 e confirmou permanência na primeira divisão. Agora, na Copa Alagoas, a briga é por uma vaga na fase semifinal da competição. À noite, o Asa vai até Cururipe enfrentar o time da casa. Amanhã, outras duas partidas, CSE e Murici. E o outro jogo, Cruzeiro de Arapiraca e CRB B. É verdade, são jogos dessas quartas de final da Copa Alagoas, andamento. A fase semifinal já começa no final de semana, um jogo no sábado, outro jogo no domingo e a final marcada para o dia 29 de março. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, pois está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o de todos nós, Canal Esportes. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar e através das nossas redes sociais. Daqui a pouco o programa será inserido na íntegra para você poder acompanhar todas as informações. O Azulão do Mutange que joga hoje à noite contra a equipe do Paysandu. E nós vamos trazer de cara nessa abertura do programa o primeiro personagem. O jogador Diego Renan conversou com a imprensa para poder falar a respeito dos preparativos que o técnico Moza Santos tem colocado em evidência na sequência da equipe nesta temporada. CSA, que alcançou a classificação para a segunda fase do Campeonato Alagoano com a melhor campanha na primeira fase da competição. E agora, na fase semifinal, enfrenta o CRB. Mas antes, terá compromissos também pela Copa do Nordeste. Então, são situações que nós vamos continuar acompanhando e trazer mais detalhes nos próximos programas. Diego Renan conversou com a imprensa, falando dos desafios, do encerramento da primeira fase do Campeonato Alagoano e do jogo desta noite contra o Paysandu pela segunda fase da Copa do Brasil. Isso não interfere muito, no meu ponto de vista, por já ter presenciado e vivenciado muitos clássicos durante minha carreira. É lógico que o que se esperava era que a final fosse contra o rival, né? Mas acabou que a gente fez a melhor campanha, eles ficaram em quarto lugar e vai haver esse confronto. Mas o nosso foco, independente do resultado, é continuar o nosso trabalho, como a gente vem fazendo, não só no estadual, na Copa do Nordeste, principalmente agora, essa semana muito importante com o jogo da Copa do Brasil, que para a sequência da temporada, com certeza é o jogo mais importante e a equipe agora está totalmente focada para essa partida. Então, o pensamento para o estadual a gente deixa quando for marcada a data dos confrontos, né, que ainda não saiu, mas a gente fica feliz pelo desempenho que a equipe tem tido nas 3 competições que a gente está disputando e, como foi falado, a gente tem buscado isso a cada dia, a evolução diariamente. Todo mundo está focado com o mesmo objetivo, trabalhando, buscando seu espaço e isso é importante para que todo mundo vença. João, da Nova Rádio Jovem. Diego, boa tarde. CSA tem Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Como lidar com as duas competições, já que as semis do Alagoano estão previstas para o final do mês? Trabalhando forte. Lógico que são competições importantes e prova disso que o Moza até já utilizou diversas formações, tanto no Alagoano, tanto na Copa do Nordeste, e a gente tem um grupo que está preparado para essas decisões. A equipe foi montada, o elenco foi montado,
para que quando chegasse esse momento nós estivéssemos preparados para dar conta e, independente da competição, buscar as vitórias. Experiência vai valer sempre a diferença, né? Você é um cara rodado, um cara experiente. Queria que você falasse de 2 grandes momentos seus, né? Que foram 2 grandes lançamentos que você fez durante essa temporada. Um foi pro gol contra o Náutico do Marcel, no cruzamento, e o outro foi pro gol bonito também do Oswaldo. Aquela virada do jogo. É preciso estar muito sintonizado no funcionamento dos teus colegas, e alguns momentos chegam a ser jogadas até trabalhadas em treino. Gostaria que você falasse desses momentos. Eu fico feliz, tá ajudando a equipe com assistências, e ali é o momento na partida. Lógico que durante a semana a gente tem os treinos específicos de cruzamento, de bola parada, e espero que até o final da temporada aí surjam outras e outras assistências, para que no final todo mundo saia feliz, e quem ganha é o grupo, é o CSA, né? Então a gente trabalha junto com os companheiros para tentar esse entrosamento também, que algumas das vezes é jogada que a gente já se conhece, sabe onde o companheiro vai estar, e isso acaba facilitando também o passe final ali para poder sair uma jogada perigosa ou até gol. Boa tarde. É importante, claro, esse jogo do CSA na próxima quarta-feira, mas o CSA sai de um jogo psicológico, bem treinado, né? Tranquilidade, que os jogadores não têm responsabilidade. Mas um jogo que o CSA jogou classificado, tranquilo, é diferente do jogo de quarta-feira. Psicologicamente, essa equipe não vai ter estar realmente para enfrentar esse Paysandu e ganhar realmente os milhões. É diferente, mas a gente está sempre preparado para esse tipo de jogo, né? Jogar classificado numa competição e uma outra partida valendo uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil tem a mesma importância para nós jogadores. Então, o nosso trabalho que sempre vai estar em jogo, o desempenho da equipe que tem que prevalecer. E a gente é muito cobrado, né? Durante a semana, o próprio Moza não deixa entrar esse sentimento de está classificado, vai ser um jogo a mais. Não é. Sempre o próximo jogo é o mais importante, independente se está classificado, se não. Existe esse respeito entre nós jogadores que estamos disputando posições, que estamos disputando uma vaga na equipe, independente de quem está jogando, o respeito pelo adversário é a gente fazer o nosso melhor. Então, estando classificado, estando buscando uma classificação, isso com certeza vai sempre prevalecer. Essa é a situação do CSA. O Diego Renan falando exatamente da preparação do momento da equipe que projetava, né? Na verdade, todos projetavam a final do Campeonato Alagoano entre CSA e CRB. Mas isso é um assunto que nós vamos tratar lá na frente, né? O Campeonato Alagoano só volta à fase semifinal, na melhor das hipóteses, no finalzinho deste mês. Até lá, terá a Copa do Nordeste, que o CSA e o CRB seguem também na disputa da competição. Copa Alagoas e a Copa do Brasil para o CSA, já que o CRB foi eliminado pela Portuguesa do Rio de Janeiro, que também eliminou o Sampaio Corrêa ontem, a Portuguesa. Para quem achava que tinha sido por acaso, né? A Portuguesa passou para a terceira fase da Copa do Brasil, porque ontem eliminou o Sampaio Corrêa na segunda fase da competição. E o Asa caiu na primeira fase para o Cuiabá. Então, somente o CSA representa Alagoas no jogo desta noite contra o Paysandu, em vale vaga aí para a terceira fase da Copa do Brasil. Falando em CSA, vamos dar uma passada nas manchetes do Globoesporte.com, até porque o Globo Esporte traz como destaque também, na manhã desta quarta-feira, toda a preparação do CSA e do técnico Moza Santos no que pensa para o time no jogo desta noite. É um jogo que para o CSA vale muito financeiramente. Então, colocando em destaque os destaques também do Globoesporte.com AL, a principal situação em termos de probabilidade de escalações e dos desfalques, além da arbitragem da partida, já tem evidência aqui no Globo Esporte. Pode descer aqui rapidinho, vamos descer aqui com o nosso touch, né? Vamos descer aqui rapidinho. Isso, tudo funcionando da forma como a gente gosta. Beleza, provável time do CSA. Subir aqui um pouquinho. Isso. Marcelo Carné. Descer um pouquinho. Isso. Igor, Wellington, Werley e Hernandes.
Os dois homens de marcação no meio-campo, Gabriel e Ian Rolim, Marco Túlio ou Giovani, Felipe Augusto, Oswaldo e Rodrigo Rodrigues. Esse deve ser o CSA para o jogo desta noite. Um 4-2-3-1, muito bem desenhado. Se olharmos o desenho tático aqui, primeira linha, vou subir aqui um pouquinho mais. Primeira linha, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3 no meio-campo, 1. Então, desenho do técnico Moza Santos para o jogo desta noite, muito mesmo encaixado num 4-2-3-1 para enfrentar a equipe do técnico Márcio Fernandes, a equipe do Paysandu. Deixa eu subir um pouquinho mais, tá? Vou ouvir aqui o Márcio Fernandes. Olha aí, o provável time do Paysandu para o jogo. O Paysandu que vem de uma derrota, né? Uma derrota por goleada pelo placar de 4-0. Vamos subir mais um pouquinho mais. Olha só, na primeira linha, Elias Kuzel, o goleiro, Igor Carvalho, Marcão, Genilson e João Paulo. Os dois homens de marcação do meio-campo, Micael e Ricardinho. Na articulação, José Aldo, que não é o lutador de UFC. Os dois homens das extremidades, o Serginho pelo lado direito e o Marlon pelo lado esquerdo. E na frente o experiente Marcelo Toscano. Esse é o time do Paysandu para o jogo desta noite, partida contra o CSA. Daqui a pouco nós vamos falar mais desse jogo pela Copa do Brasil. O que quero virar a chave agora é chamar a sua atenção para a Copa Alagoas, competição que terá andamento também na tarde de hoje. É a fase quartas de final da competição. Depois da primeira fase, com as 14 equipes participantes e 6 ficando fora, deixando apenas 8 times com o sonho de conquista do título da competição, o Asa hoje é um time a ser batido. O Asa é o campeão das duas últimas edições da Copa Alagoas. E o que a Copa Alagoas oferta para as equipes participantes? Bom, o direito de participar da Série D do Campeonato Brasileiro. O CSA abriu mão, não quis participar da competição, está na Série B, então não tem necessidade de colocar a equipe para jogar a competição. O CRB, diferentemente do CSA, colocou um time B, um time de jovens para disputar a competição e alcançou essa classificação, ficou entre os 8 na fase anterior. Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente na situação de momento da Copa Alagoas. Observe que na última rodada a ordem na classificação ficou a seguinte: no grupo A, o Desportivo Aliança terminou em primeiro, em segundo o Coruripe, terceiro o Asa, em quarto o Jaciobá. Viderlan, quem se despediu da competição? Dimensão Saúde, Zumbi e Miguelense, esses do grupo A. No grupo B, o CSE terminou na primeira colocação com 16 pontos, o Cruzeiro Alagoano, o Cruzeiro de Arapiraca em segundo com 14, em terceiro o CRB com 13 e na quarta colocação o Murici com 10. Quem ficou fora desse grupo, Viderlan, já não faz mais parte da Copa Alagoas. FF Atalaiense, Dínamo e o CEL, representantes da cidade de Olho d'Água das Flores. Como funcionou a ordem de confrontos para a fase anterior? Eu gostaria, antes de entrar nesse mérito, falar como foi a primeira fase. A primeira fase, os clubes do grupo A enfrentaram os clubes do grupo B. 7 rodadas disputadas, somente jogos de ida. E a Copa Alagoas só terá jogos de ida, não são 2 jogos, tá, gente? Então, o que é que isso significa? Que o Aliança vai jogar contra o Jaciobá. O Aliança foi o primeiro do grupo A e o Jaciobá o último do grupo B. Então, significa que o Aliança joga contra o Jaciobá daqui a pouco no estádio universitário da UFAL e é somente esse jogo. Mas qual é a vantagem? A vantagem de jogar em casa, certo? Mas se tiver um empate no tempo normal, decisão através dos tiros livres da marca penal. Por isso que o jogo começa às 3 da tarde, tá? Por conta das questões de iluminação. Como o Maceió também, nesse exato momento, chove bastante aqui na capital alagoana, então a tendência é que esse jogo possa ser pelo menos definido no tempo normal. Caso isso não aconteça, empate no tempo normal, cobranças através de tiros livres da marca penal, o tradicional decisão por pênaltis, tá certo? À noite, nós vamos ter o Coruripe recebendo a equipe do Asa no estádio Gerson Amaral. Jogo marcado para as 7h30 da noite. Então, Coruripe e Asa jogam no estádio Gerson Amaral. Amanhã, outras 2 partidas. Cruzeiro de Arapiraca e CRB, às 3 da tarde. E CSE e Murici, às 8 da noite. São jogos que fecham essa rodada
né, a segunda fase das quartas de final, né? Segunda fase, que são as quartas de final da Copa Alagoas. Agora, como fica a ordem de confrontos, Iderlan? Claro, isso é muito simples de explicar, telespectador. Vamos colocar novamente a ordem de confrontos da Copa Alagoas aqui para o telespectador entender. Vamos lá. Traga aí a Copa Alagoas, coloca aí na tela. Cadê? Isso. Demorou, né, filho? Um delay, né? Vamos lá. Coloca aqui, quartas de final aqui, por favor. Isso. Olha só. Quem passar de Desportiva Aliança e Jaciobá pegará o vencedor de Cururipe ou Asa na próxima fase da competição. Beleza? Quem passar de Cruzeiro e CRB pegará o vencedor de CSE ou Murici, né? Então, ou seja, nós já vamos ter uma semifinal no final de semana. Próximo final de semana. Um jogo no sábado, outro jogo no domingo. E a final no dia 29 de março, em também jogo único na Copa Alagoas, tá certo? Tudo muito bem esclarecido. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar do CRB, que não joga neste meio de semana, a sua equipe principal, mas é claro que você vai poder acompanhar as notícias do Galo aqui na sequência depois de uma classificação sofrida do CRB, mas de olho também na Copa do Nordeste. Também vamos trazer nesta sequência do programa mais uma participação de um personagem do CSA, o volante Giva Santos, que foi o autor do gol da partida contra o Murici no último sábado, lá em Murici, quando o CSA venceu pelo placar de 1-0. E muitas outras informações do jogo desta noite entre CSA e Paysandu aqui no programa. Nós vamos a um rápido intervalo agora, voltamos já.